Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. E olha só, meu convidado eu conheço há muito tempo, há mais de 25 anos, quando ele estava no SBT. Eu era estagiário de jornalismo, estava na faculdade, ele me recebeu. Ele era um âncora poderoso lá e foi muito gentil, muito bacana e me recebeu lá no TJ Brasil. Foi a primeira vez que eu conheci o Boris. De lá para cá já nos encontramos diversas vezes. Eu tenho um carinho muito especial por ele e nós estamos juntos mais uma vez aqui para bater um papo muito bacana. E sempre que eu me encontro com ele, eu sempre aprendo, sempre ouço histórias novas, opiniões diferentes, e é muito legal. E hoje eu anunciei que o Boris ia estar aqui, eu recebi uma avalanche de perguntas e comentários, as pessoas perguntando, porque o Boris anunciou recentemente que começou um curso novo, aí as pessoas estão muito curiosas, né? Então, eu tinha pensado abrir o programa de um jeito, aí mudei. Então, vamos lá. Nunca é tarde para recomeçar. A vida é feita de recomeços, né? Inclusive, quando a gente tem mais aí de 70, 80 anos de idade. Não podemos ter medo de recomeçar. Esse, então, vai ser um dos temas do programa de hoje. A gente vai falar de vários assuntos. E você tem que ficar até o final. O meu convidado é um exemplo de que é possível envelhecer e ser feliz, envelhecer e ser jovem, envelhecer e se manter atualizado, envelhecer e ser útil. Meu entrevistado tem 65 anos de carreira, já trabalhou na Folha de São Paulo, no SBT, na Record, na Band, na Rede TV, agora tem um canal poderoso com mais de 100 mil inscritos no YouTube. Ele tem o Jornal do Boris, já tem a sua placa de 100 mil inscritos e também resolveu estudar. Quem diria, hein? Jornalista Boris Casoy, seja muito bem-vindo ao Ping Pong com o Bonfá, ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn e pelo Facebook. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bonfá. O carinho e o reconhecimento profissional é mútuo. Temos trocado respeito, especialmente durante esses anos todos. E eu queria acrescentar ao nunca é tarde o desafio. O que me move não é esse conceito apenas de que nunca é tarde. Me move o conceito do desafio. E eu tinha, lá no fundo da minha alma, uma curiosidade, que era conhecer veterinária. Eu brinco dizendo que eu fui estudar veterinária para conhecer melhor o ser humano. Não é verdade, claro, é uma brincadeira, mas eu quero me aprofundar no conhecimento da natureza. Eu vou terminar o curso com 85 anos, espero estar inteiro até lá. Talvez não muito, porque a natureza não perdoa, mas eu pretendo, pelo menos, escarafunchar essa visão que eu tenho da natureza, muito bem representada, pelo menos para mim, pela fauna, especialmente a fauna selvagem. Eu sei que eu vou trabalhar muito, me aprofundar muito em animais domésticos, mas a fauna selvagem me provoca extrema curiosidade e é aí que eu vou me acomodar, quer dizer, aí que eu vou satisfazer esse meu anseio de partilhar, de compartilhar da veterinária. É isso, Bonfá. Que bacana, eu quero agradecer a enorme audiência, a Luciane Ventura, a Renata Alice, ao Ibrahim William Martins, ao Moisés Espírito Santo. Vão curtindo aí, compartilhando a nossa live com os amigos, escrevendo de onde vocês estão nos vendo. Enviem perguntas, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. Eu sei que a gente tem audiência em todo lugar aí. E vão participando, que a gente vai fazendo as perguntas aqui para o Boris. Boris, me fala uma coisa, quando você anunciou que ia estudar veterinária,
Alguém falou assim, você está maluco? Você está louco? Vai estudar com 80 anos? Alguém falou isso para você? Muita gente, muita gente. Mas que te deu? O que te deu? Mas as pessoas aceitam, né? Eu ainda estou mentalmente normal, tanto quanto você pode imaginar que existe a normalidade. Tenho ainda a memória funcionando. Eu não fui atingido mentalmente pela idade. Psicologicamente, eu acho que quando uma pessoa chega perto dos 80 anos, passa dos 65, se ela não tiver uma atividade, realmente ela está mergulhando na cova. Então, uma das razões que me levou a procurar alguma coisa para fazer, e eu achei dentro de mim mesmo que era um anseio que eu já tinha até anunciado várias vezes, em várias entrevistas, eu achei em mim esse desafio. Esse desafio mantém acesa a minha vida. Mantém acesa a minha vida. Eu estou tendo dificuldades no curso. O curso mal começou, estou tendo dificuldades, mas vou superá-las. É mais um desafio dentro do curso. Faz tempo que eu terminei o curso médio, então tem coisas que eu tenho que rever, mas é uma experiência fascinante. E eu pensei, eu sabia o que eu vou dizer, mas a maioria das pessoas talvez não tenha percebido essa constatação. Existe muita gente mais madura voltando a estudar. Mais madura. Aposentadoria, essa aposentadoria como a gente conhece, do ócio, vou deitar numa praia, vou esperar o tempo passar, isso realmente uma estrada para uma morte inglória, né? Você vai morrendo aos poucos. Eu vi isso na minha família, gente que eu conheci. Então, a aposentadoria te tira do habitual e você, então, tem chance de ter outra ocupação. Não precisa ser uma profissão. Você pode ter o que eu chamo de ocupação, por exemplo, você pode ser voluntário no hospital, ser voluntário numa entidade, enfim, participar, se sentir útil, adquirir conhecimento, intercambiar, trocar, não ficar deitado numa cama ou numa praia esperando a morte, esperando a morte. Então eu acho que o ser humano tem condição de render para a sociedade, para si mesmo, muito mais do que uma aposentadoria aqui no Brasil pode proporcionar. Nesses 80 anos de vida, Boris, em algum momento você chegou a ficar deprimido? Então, nesses últimos anos, eu comecei a perceber que como a gente lê e sabe que a depressão muitas vezes acompanha a velhice, nem sempre, muitas vezes acompanha a velhice, eu comecei a perceber em mim, difícil você se autoanalisar, que havia não uma tendência para uma depressão, mas havia constantes aproximações da tristeza, da melancolia, uma coisa assim difícil de explicar, mas que as palavras acabam definindo mais ou menos o que é. Eu acho que isso tem a ver não com a finitude do homem, mas tem a ver um pouco com a solidão. Com 80 anos, grande parte dos amigos que compartilharam a vida com você, colegas de escola, amigos mais próximos, já se foram. Eu tive uma vantagem, eu nas redações convivi com pessoas mais jovens do que eu,
Então, eu ainda continuo me relacionando com essas pessoas, mas a vida em sociedade vai te impondo uma série de incômodos que acabam contribuindo para você se aprofundar numa depressão. Então, eu acho que eu me senti me aproximando no caminho. Eu nunca tive nada parecido com depressão. Mas eu acho que eu consegui contornar esse problema. Eu tenho uma ocupação. E ter uma ocupação é um desafio. E deu uma travadinha no sinal. Há esperança. Há esperança. Não, eu vou esperar, vou ficar aqui, vou ver o que vai acontecer. Não, há esperança e participação. Então, eu tenho um trabalho de manhã, que é o Jornal do Boris, que é muito atraente para mim, eu faço com muito prazer. E, à noite, a faculdade, por enquanto, eu me matriculei, fiz vestibular para presencial. Mas, por enquanto, a faculdade que eu estou cursando, que é a Cruzeiro do Sul, não está oferecendo curso presencial devido à pandemia, mas fala-se numa volta, aí vai ser um barato, Bonfá, vai ser divertido. Vai ser divertido essa interação. E me fala como é que a turma te recebeu. No começo, não foi pessoal, mas eles, pelo noticiário e pelas repercussões. Aí a classe, eu fui tratado assim, no começo com muito cuidado. Eu procurei avançar um pouco, desmanchar um pouco essa imagem de sisudez que não é verdadeira, que me acompanha, e eu sempre brinco, eu fui alvo de uma curiosidade zoológica, que é bem peculiar da veterinária. Mas o pessoal já se acostumou comigo, inclusive os professores. Assim, o senhor, essa coisa... formal, as coisas mudaram em termos de idade. Hoje, eu sempre brinco dizendo o seguinte, antigamente você via uma notícia no jornal, assim, sexagenário atropelado na Avenida São João. Hoje não tem mais sexagenário no noticiário. Não tem mais. Sexagenário hoje é moço. Nos anos 50, o velho tinha 55, 56 anos, se morria cedo no Brasil. Hoje, você abre a coluna de funerária e está lá, fulano de tal, morto com 104 anos. Aliás, tem uma piada que eu recebi pela internet que é interpretada por um argentino, que ele diz assim, olha, os médicos ficam recomendando isso, aquilo, tome cuidado, tome esse remédio, não coma isso, não coma aquilo. O meu avô, por exemplo, morreu com 104 anos, morreu, e olha, Nossa. Ele fumava 4 maços de cigarro por dia, fumava charuto, tragava charuto, comia carne de porco gordurosa 4 vezes por semana, bebia os seus aperitivos, não fazia exercício e ainda à noite, antes de dormir, tomava meia garrafa de uísque. E aí o interlocutor pergunta, então, ele morreu de morte natural? Não, tivemos que abatê-lo, ele estava custando muito caro. Essa é... Muito bom. Então, eu acho que então, eu sempre recomendo que as pessoas, em qualquer idade, tenham uma ocupação. Sim. O ser humano não, nesse momento desse estágio do ser humano, nesse pequeno planeta, não é para ficar parado. Claro. Mesmo milionário, bilionário, faz alguma coisa, cuida do seu dinheiro, tenha uma ocupação, faça qualquer coisa,
mas não ficar descansando. Eu já trabalhei tanto, vou descansar. Isso é uma enorme bobagem. Você descansa buscando outros caminhos, buscando outras coisas, ou semelhantes a que você fazia. Outros Aí você prazeres, pergunta, né? mas você continuou fazendo jornalismo? Continuei, mas tem uma diferença. O jornalismo que eu faço do Jornal do Boris tem, para mim, uma situação interessante e uma novidade, Bonfá, Diga lá. que é a seguinte: se você está numa grande emissora, por mais que você tenha liberdade, eu tive, você sempre estará condicionado aos interesses da emissora, na pior das hipóteses de sobrevivência. Se você vai falar uma coisa que coloca em risco a sobrevivência da emissora e do jornal, você se contém. Verdade. Então, mas essa presença do olha, toma cuidado, vamos mais devagar e tal, fulano reclamou, ela é muito constante na vida da imprensa brasileira e creio que mundial. E o que aconteceu? No Jornal do Boris, eu sou dono do meu nariz. Isso me dá uma tranquilidade. Olha, tirei 1.000 toneladas da minha cabeça. Só exercer de maneira livre. O Marcelo Taz me entrevistou, eu vivo repetindo isso, porque quando eu disse para ele, olha, agora eu sou dono do meu nariz, eu falo o que eu quero, todas as loucuras que me vêm à cabeça, eu falo o que eu penso, claro que com educação e cuidado. Aí ele disse, então você é o Roberto Marinho de você mesmo. Isso mesmo. Eu sou o Roberto Marinho de mim mesmo, Silvio Santos, de mim mesmo. Quer dizer, eu decido o que eu vou falar, eu que me aconselho, né? A prudência, a quilometragem, tudo isso. Então, eu imagino que eu consigo fazer um jornal. Claro, eu sou um ser humano falível, com todas as características de um ser humano, mas eu procuro fazer um jornal onde eu imagino que predomine o bom senso. Nem sempre, mas que predomine o bom senso. Acima das questúnculas ideológicas, das pequenas questões e tal, e que também possa servir por uma contribuição para o meu país, alguma sugestão, alguma coisa que você pensa, que você coleta, esse intercâmbio com as pessoas, enfim. Os assuntos e a liberdade Ih, deu uma travadinha, mas calma. onde você se retempera o tempo todo, né? Retempera, recria, cresce. Eu estou me sentindo muito bem sobre o aspecto profissional. Ainda não rendeu o dinheiro que tinha que render. Está se pagando, mas eu gostaria que rendesse mais, é claro. Eu ainda não fui para esse caminho de abrir mão de dinheiro. Dinheiro é bom bastante, depende de que utilização você dá ao dinheiro. Se você vive pelo dinheiro, realmente é prejudicial. Se o dinheiro é um meio para você, é muito bom e é uma recompensa que torna você uma pessoa com acesso a comodidades e tudo isso que todo ser humano quer ter. Boris, E eu. você falando agora de questão de independência, né, jornalística e de trabalhar num veículo, também me remeteu aqui duas perguntas. Uma delas, qual a sua opinião sobre a pressão que o Bolsonaro faz, o presidente da República, né, o Jair Bolsonaro faz, sobre a Folha de São Paulo e a Rede Globo? Essa é uma pergunta. E a outra, você... Bom, vamos começar com essa. Queria ouvir a tua opinião. Olha, eu acho que o presidente erra.
Primeiro, porque o comportamento que ele adotou de confronto com a imprensa não é um comportamento. Eu, editor-chefe da Folha, em outras situações, convivi com alguns presidentes da República, convivi politicamente. O político, aquele que tem toda uma vida que culmina com a presidência da República, esse político é afeito ao diálogo. Então, precisa saber dialogar. E a experiência de um político deve levar a isso. Eu acho que a formação do Bolsonaro, não só a formação militar, porque eu conheci militares com um comportamento absolutamente democrático. Eles sabem o que é democracia, sabem o que é ser republicano. O presidente erra com esse confronto. E qual a resultante disso? Ele tem grande parte da imprensa com extraordinária má vontade. Aí eu diria, mas por que essa má vontade? O jornal, a emissora de TV, você fala da Folha e da Rede Globo, não tem compromisso com o leitor? Tem, e com o telespectador tem, eles dão todas as notícias. Agora, a lente de aumento está sobre as notícias negativas. E por quê? Por quê? Por que eles foram, digamos, a esse extremo? Porque eles têm, especialmente a Rede Globo, a sobrevivência colocada sob risco. O presidente faz ameaças diretas, desmoraliza, e vai mais adiante também, de maneira absolutamente inexplicável, agredir profissionais. O caso do Bonner, por exemplo. O Bonner é um excelente jornalista, uma excelente pessoa, um profissional que o Brasil inteiro conhece, que, enfim, se limita a cumprir as suas obrigações noticiando, e, de repente, ele é agredido, sem mais nem menos, pelo presidente da República. A dona Miriam Leitão, agredida. São coisas absolutamente inexplicáveis, que se explicam provavelmente pela formação do presidente da República. O que ele conseguiu? Ele conseguiu uma imagem internacional formada pela repercussão na imprensa das atividades dele. Hoje, eu assisti ao discurso dele na ONU. Isso. E vi a repercussão. Olha, a repercussão, as cores pessimistas, a visão de que o discurso foi muito ruim, de que o discurso foi totalmente mentiroso e tal, foi predominante na mídia. Teve uma lente de aumento muito grande sobre o discurso do presidente. E eu ainda brinquei aqui com meus amigos dizendo, olha, se ele tivesse feito um discurso socrático, shakespeariano, um discurso fantástico sob o aspecto literário e político, ele ia levar pau. Ele ia ser recebido com má vontade. Então, a imprensa que quer fazer oposição encontra no próprio presidente Bolsonaro e nas atitudes dele campo fértil. Ninguém mais dá tiro nos seus próprios pés sob o aspecto da comunicação que o presidente Bolsonaro dá. Ele tem um nicho de 20 e poucos por cento, que hoje o leva ao segundo turno, mesmo com a diferença nas pesquisas que o Lula tem, hoje o leva ao segundo turno, que ele procura cultivar. Então, além disso, ele tem esse nicho
que reúne todo tipo de extremos de direita, os americanos chamam de lunatic fringe, né? Que precisa ser alimentada por um. Hoje, por exemplo, ele abriu o discurso com um disparate, o Brasil que estava quase socialista, sabe? Isso é uma coisa que se falava em 64, na Guerra Fria, e que muita gente põe em dúvida. Não, o Brasil, umas coisas, umas teorias que eu lamento e lamento muito mais, não só por ele, porque eu acho que isso acaba prejudicando o país. Essas atitudes que não se cingem apenas à imprensa acabam prejudicando o país. Eu gostaria que ele tivesse uma boa relação com a imprensa, que ele fizesse planos palatáveis, que o país funcionasse muito bem, que a gente olhasse para frente. Agora, o principal boicote é dele mesmo, que se fixou em algumas teorias totalmente. Meu Deus do céu, dizer que o país estava à beira do socialismo, eu não acredito. E houve distorções de números e tal, que queriam que ele fizesse. Não tinha muito além, e que aquilo foi traçado pelo Itamaraty, era uma maneira dele se defender e também de falar para esse público interno. Mas aí hoje a repercussão é péssima. O pessoal está esperando, está livre para atacar. E aí tem gente que, na minha opinião, ultrapassa a linha do bom senso, né? Aí xingam, aí... E isso, né, agita muito mais, os bolsonaristas crescem para cima da imprensa e tudo isso. Enfim, essa é a atitude que eu acho errática do presidente sob o aspecto político e sob o aspecto do comportamento humano também. Eu dei uma boa navegada hoje nas redes sociais e também recebi muitas mensagens nas minhas redes, e muita gente escreveu que o Brasil que o Bolsonaro vive, ele não existe. É outro Brasil. Enfim, é um mundo cor-de-rosa, enfim, Você concorda com isso, Boris? Ele tem algumas coisas à parte, como essa coisa do socialismo e, por exemplo, de que nós estamos evoluindo na área da preservação ambiental e que a vacinação está... É verdade, a vacinação está em quase 90% na primeira dose, e que tem um monte de coisas que ele cultiva e que eu acho que a gente pode classificar como uma realidade paralela ou quase paralela. Agora, isso se presta a uma exploração muito grande, eu volto à coisa, porque ele mesmo exibe algumas posições que não se coadunam com a realidade. Agora, na ONU, na ONU ele não ia poder dizer de algumas coisas graves que estão acontecendo. Ainda no governo dele, além do atraso que nós tivemos no começo da vacinação, ainda nós temos a crise hídrica, temos a questão da inflação, que tem uma raiz política também, né? Existe uma falta de confiança na economia do país exatamente pela instabilidade política e o próprio presidente, a própria instabilidade do presidente. Horário de verão ele queria, depois não queria mais, não vamos vacinar adolescente. Umas coisas que ele devia se abster, por exemplo, recomendar ao ministro da Saúde que parasse de... ou então recomendar receita de cloroquina, as coisas que o presidente da República não tem que se envolver, tem que colocar gente boa lá,
que tenha uma visão técnica do assunto e resolver via ciência e cuidar para as coisas que se deslanchem bem. Outra coisa que ele disse hoje, não há corrupção. Claro que há. Até a CPI tem constatado, se evitou o pior. Mas há. O governador do Amazonas hoje foi indiciado. Claro que há. Não é culpa dele. Ele pode dizer que ele tentou fazer um governo fora da área política, teve que se render, estava mal informado, né? Teve que se render ao Centrão, e isso ficou parecendo uma rendição. Teve que fazer o discurso de 7 de setembro que ele fez de improviso, na Avenida Paulista, foi pautado por erros políticos. Ele avançou o sinal, ele foi longe demais. Ele podia até ter... Eu não concordo com esses sentimentos dele em relação ao STF. O STF também não é anjo, hein? Tem muita coisa do STF que a gente tem que observar, inclusive a origem, como é que esses ministros são escolhidos, muitas coisas que eles omitiram, tudo isso. Eu não quero entrar nessa seara, mas a maneira como ele coloca as coisas tiram a razão que ele eventualmente poderia ter nas queixas que ele tem. A maneira como ele coloca as coisas. E é difícil de os seus assessores, enfim, dizerem, olha, isso não pode, presidente, isso não pode. Alguém que se sabe assessorar e que é esperto, diria, muito obrigado, realmente, aqui está errado, eu vou mudar aqui. As pessoas aparentemente têm medo, porque ele acaba ficando sentido com as pessoas, ele sente como um ataque a essa assessoria positiva e tudo isso. Eu repito, eu gostaria que o governo dele desse certo. Não tenho nada contra o... E o que vai acontecer, que pode acontecer, é que ele recebeu o país em condições péssimas. Agora o PT está dizendo que estava ótimo. Condições péssimas. A Dilma entregou o governo, né, em farrapo sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto moral, as empresas falindo, a Petrobras devorada pela utilização política, aparelhamento, tudo isso ele recebeu. Essa é a herança maldita que ele recebeu. Essa é a herança maldita. Nós estamos arriscados de a população se iludir com um homem que foi condenado e que agora diz que foi inocentado, que é uma grande mentira, não foi inocentado nada, os processos foram anulados, mas inocentado ele não foi, o PT está vendendo. Então, corremos o risco de retroceder. Eu já não estou nem falando na questão da corrupção, de retroceder a ideias do século passado, ideias que o Lula pregava e continua pregando, um esquerdismo simplificado, inconsequente, infantil. Estamos arriscados a isso. Estamos arriscados a alguém que nos traz, nos leva ao século XX, ao século passado. Estamos indo buscar alguém do passado. Eu não sei se a solução Bolsonaro é a melhor solução, mas eu o responsabilizo. O pessoal dele tem esperanças de que as coisas melhorem, que a imagem dele volte a subir, mas eu o responsabilizo se houver a volta do Lula. Eu o responsabilizo. Ele colaborou muito, o PT, provavelmente, se acontecer, acho que falta muito para a eleição ainda, vai erguer uma estátua para o Bolsonaro. PT, o grande glória do Bolsonaro. Boris. Eu repito, eu não torço contra. Eu não torço contra, Bofá. Entendi. Boris, na TV brasileira, você foi o primeiro jornalista a dar opinião. É um marco histórico que começou no SBT em 1988. Você usaria "isso é uma vergonha", que é uma frase sua,
para falar sobre a gestão da saúde do governo Jair Bolsonaro. O que você acha dos quase 600 mil mortos pela Covid-19 aqui no Brasil? O que você acha do movimento anti-vacina que ele defende? Defendeu hoje na ONU. Isso é uma vergonha, é uma expressão muito preciosa para eu usar a todo mundo. Existem por a questão da saúde é uma questão do governo dele muito mal resolvida. Nem tem resolvida, é muito mal. É um horror. Aliás, tem muita gente boa que pensa como ele. Tem muita gente boa que pensa como ele. Pois é. Ele, por exemplo, obrigatoriedade da vacina, para ele é falta de liberdade. Liberdade é você poder decidir se toma ou não vacina, uma ampla discussão, mas a condução da saúde é um horror. Eu pensei que este senhor Queiroga, novo ministro da Saúde, pudesse tocar as coisas em frente. Na verdade, ele é o grilo falante, não, grilo falante é uma espécie de consciência, ele é um porta-voz das ideias médicas do presidente Bolsonaro. Ele quer se manter no cargo e pronto. E pronto, E nós começamos a vacinação tarde. Eu não sei quantas vidas podiam ser poupadas. Isso não é genocídio, eu não chamo o presidente de genocídio, isso é um xingamento. Genocídio é o Holocausto. Isso foi uma incompetência que pode ter comprometido a vida, pode ter levado à morte muita gente, mas chamar de genocídio já é um exagero, faz parte dessa oposição que se move contra ele. Mas realmente na questão da saúde é uma questão não a questão de saúde. Eu separo a questão do combate à Covid. A questão da saúde foi tocada vegetativamente. A saúde brasileira, com o tempo, trombando aqui, trombando ali, vai melhorando. O SUS funciona para os padrões do país relativamente bem, o país tem avançado. Saúde é um problema muito difícil de resolver. Então, a questão da saúde, eu diria que caminha quase sozinha. Agora, a questão do combate à Covid realmente foi catastrófica. O governo está procurando se readequar. E não é difícil, é só trazer vacina e vacinar. Trazer vacina e vacinar. Agora, se torna difícil quando o presidente da República se nega a se vacinar. O exemplo que alguns países usaram, Boris Johnson, o primeiro-ministro de Israel, que era o Netanyahu, foram os primeiros a ser vacinados. Tinham que dar o exemplo, assim você combate o negacionismo da vacina. Eu acho um horror, e aí você vê que alguns ministros deixaram, durou quanto? 30, 60 dias. Ele percebeu o que estava acontecendo. Mandetta, que tinha excelentes ideias e conseguia movimentar a máquina com muita desenvoltura, também teve que deixar o ministério. Então, aí agora nós estamos com esse senhor Steppe aí, que na verdade é uma projeção do espírito que o Bolsonaro mantém sobre medicina. Se o presidente conseguisse se conter, seria bem melhor. Boris, e o assunto vacina para você é uma coisa muito séria, né? Muita gente não sabe, é bom contar para as pessoas por que é tão importante para você. Não, ela é importante, primeiro, porque ela evita doenças fatais. Eu sou vítima da poliomielite. Tenho um problema na perna direita,
Tive poliomielite, praticamente não andei até 9 anos. No meu tempo não tinha vacina Sabin, não tinha vacina contra a paralisia infantil, e eu e a minha irmã gêmea fomos vítimas da poliomielite com 1 ano de idade, em 1942. Não confundir com 1842, é 1942. Bom, e aí eu sei o que uma criança sofre, eu senti na carne, quando tem dificuldade de mobilidade, enfim, dentro do quadro da desgraça de ser vítima da polio, nós tivemos sorte, meu pai podia, nós fomos para os Estados Unidos e fizemos uma operação, uma espécie de gambiarra, que me deu até mobilidade. Joguei futebol no gol, joguei bem. Como não tem muitas testemunhas, eu posso dizer que joguei bem. Não, quer dizer, comecei a andar, então, essa é a vacina, na minha cabeça, padrão dos benefícios da vacina. Pai e mãe que não vacinam seus filhos são criminosos. Essas teorias estúpidas, não, vacina, é uma bobagem incrível, uma bobagem incrível. Qual é o pensamento? Eu não posso ter opiniões científicas que se contraponham à ciência. Ou a maioria dos cientistas, o mundo inteiro, quase em uníssono, grita vacina, vacina, vacina e vacina. E as pessoas dizem, não, vacina é perigoso. Uma história, pode virar jacaré. Loucura o presidente da República dizer isso. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Enfim. Boris, você tem outro clássico seu que você popularizou no Brasil inteiro, começou ali no TJ Brasil, no SBT, e pegou e propagou, que você deixou a marca no telejornalismo brasileiro e que perdura até hoje. E que momento a gente consegue, olhando para a história recente do Brasil, passar o Brasil a limpo? Não, houve governos no Brasil que tinham uma noção internacional, que conheciam o país e tinham ideias. E que intelectualmente estavam à altura do cargo. O presidente Temer foi uma passagem fugaz. Eu não quero incluir nesse juízo o presidente Temer. O presidente Sarney tem todas essas condições, mas politicamente ele foi impedido de colocar suas ideias em marcha. Eu colocaria 2 estadistas que tiveram uma visão do Brasil e começaram a mexer os pauzinhos para fazer o país funcionar. Um é Fernando Henrique Cardoso e outro Ernesto Geisel. Pode dizer que era um ditador e tal. Tinha visão. Você pode até dizer que alguns caminhos foram errados, mas eram pessoas que tinham visão de um país, que tinham visão política, que tinham ideias e propostas. Então, ideias e propostas. O Fernando, então, eu acho que um homem não vai resolver o problema brasileiro, mas o que me dói muito é que eu chego aos 80 anos vendo o seguinte: nós vivemos num país que tem recursos naturais às pencas, tem vários tipos de energia, inclusive nuclear. Domina
o ciclo nuclear. Nossos cientistas dominam o ciclo nuclear. A hora que o Brasil quiser, ele pode ter uma bomba atômica. Quase teve o Collor que evitou isso. Tem um território imenso que tem vários climas. Tem o Nordeste, que não foi beneficiado por um clima mais propício, mas tem vários climas, uma floresta incrível. Tem um litoral imenso, né? Tem um litoral imenso e tem uma população numericamente enorme que pode se constituir num grande mercado consumidor. Então, eu estou colocando algumas das nossas condições. O que falta para o Brasil? Falta uma boa gestão. É uma questão política de gestão. E onde é que estão os pontos disso? Educação. Educação. Elevar a renda das pessoas, distribuindo através da educação. Educação. Uma boa mecânica tributária. Hoje, os nossos impostos são cruéis, continuam recaindo muito fortemente sobre as classes menos favorecidas. Elas não percebem isso, né? Aí, de repente, inventam aí um aumento de IOF. Eu imaginei que o presidente Bolsonaro, com as propostas que ele trazia, poderia fazer uma reforma tributária absolutamente incrível e uma reforma política que não querem que seja feito. Por quê? Você teria um voto, elegeria gente melhor com um voto não proporcional, né? Um voto não proporcional, misto ou não, você criaria, me falta a palavra do nome do voto, distrital, isso, não, voto distrital, me deu um branco. Acontece com todo mundo. Né, voto distrital, Freud não explica. São palavras que eu sempre esqueço. Esqueço uma marca de um carro meu, sempre voto distrital, eu sempre esqueço, não sei por quê. Voto distrital misto, para melhorar a representação e para baratear. O Brasil é um dos 2 ou 3 países do mundo que não tem voto distrital. O pessoal não quer, porque quer se perpetuar no poder dessa maneira, quer eleger um pessoal melhor que... eu vou falar uma bobagem, o diagnóstico está pronto, né? A solucionática que não funciona. O diagnóstico está aí, as pessoas sabem o que tem que ser feito. Não sou eu que estou inventando. Agora, como diria o Collor, precisa aparecer um grupo de pessoas com ideias e que tem aquilo roxo para combater essa força do atraso. Olha, a gente estava passando o país a limpo em termos de corrupção. E aí está voltando tudo. Já demos uma bruta marcha ré. Daqui a pouco prendem o juiz Sérgio Moro, a quem, na minha opinião, o Brasil deve muito. E estamos dando marcha ré, a gente olha as propostas do Código Eleitoral, é um horror. Flexibiliza a ficha limpa, tem um monte de atrocidades políticas que estão levando a gente a dar uma marcha ré que nos leva a um ponto anterior em termos de corrupção, de lassidão, deixa acontecer, anterior ao que a gente vinha combatendo há muito tempo. Uma pena que a gente está perdendo tudo que a Lava Jato conquistou, né? É verdade. Então, mas eu tenho esperanças. Eu imagino que eu tenho esperanças e tenho alguns temores. Eu acho que algumas coisas o tecido social não vai suportar. E, de repente, aparece o salvador da pátria, um Hitler qualquer, um Stalin qualquer, que consiga motivar as multidões. O povo alemão, claro, as circunstâncias eram outras,
mas estão aí as ditaduras de esquerda e de direita aí vicejando, né? O mundo às vezes caminha para o irracional, porque é mais fácil aceitar. O irracional tem essa coisa da política facilitada, é fácil entender, é fácil acreditar, mas eu tenho esperanças. Eu acho que algum dia as coisas vão. A força da gravidade, né, e a evolução dos outros países, quando você olha e vê a educação lá nos outros países, o país deslanchando lá, você vai ter que dar algumas soluções. Eu Boris, acho que. Fala, Bonfá. agora há pouco você falou do Geisel, é isso? Falei. É verdade que você apoiou a ditadura de 64? Não, é verdade. É o seguinte: Conte. eu tinha 23 anos, eu Uhum. tinha 22, 23 anos, tinha menos informação. Isso não é desculpa, eu teria apoiado. Em 64, nós vivíamos sob as tensões da Guerra Fria. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, possibilidade de guerra, ou você estava com os Estados Unidos, ou você estava com a União Soviética. Tinha muita gente sonhando com um país comunista, tornar o Brasil um país comunista. Cuba, China, Albânia, vários tipos de comunismo. A guerrilha começou antes, a guerrilha estava planejada, há provas documentais, antes do movimento militar de 64. Então, achei que o movimento militar de 64, que a gente chamava de revolução, o golpe, foi uma ação saneadora. Uma ação saneadora que se propunha a resolver os problemas do país. O primeiro presidente militar foi Castelo Branco, que prometia eleições, estava lá, havia candidatos, Juscelino, Carlos Lacerda, e tal, e de repente tudo isso foi retirado do mapa. Aí começaram as minhas dúvidas. Outra coisa que me encheu de dúvidas foi a tortura. Eu não imaginava que a repressão iria a ponto de você prender e torturar pessoas que pensavam diferente. Mesmo a tortura aos guerrilheiros não era autorizada pela legislação totalitária ou autoritária da época. Não era autorizada, as leis tinham que ser cumpridas. Agora, então, eu apoiei. Não fui só eu. Ulisses Guimarães apoiou, Dom Paulo apoiou, grande parte da sociedade brasileira apoiou, a OAB apoiou, jornais, quase todos ou todos, emissoras de rádio e televisão, houve uma grita por 64, houve uma grita por 64. As pessoas querem Dom Paulo apoiou, as pessoas querem colocar isso numa gavetinha, não é assim. E eu quero colocar uma questão, Bonfá, que é o seguinte: você abre um jornal hoje e lê assim, fulano de tal, agora é uma discussão sobre um ou outro guerrilheiro, fulano tal que lutou contra a ditadura. De repente eu encontro um jovem que diz, mas como? Fulano de tal lutou contra a ditadura. Vai ler a história verdadeira, vai procurar a história verdadeira. Não lutou contra a ditadura. A luta contra a ditadura desse pessoal foi um acidente. O que eles queriam era instituir um regime comunista no Brasil. Todas as guerrilhas, eram algumas, elas divergiam, porque uma queria o comunismo da Albânia, a outra queria o comunismo da União Soviética, o outro queria o comunismo chinês. As guerrilhas não eram
não estavam prontas para restaurar a democracia no país. Eles lutaram contra o regime militar, mas não foi só. Todas elas eram destinadas a levar o país para uma ditadura comunista como as que nós assistimos e que foram derrubadas pelas populações. Sobra o Cuba, a Coreia do Norte, belos exemplos, hein, de democracia e de vida. O Vietnã não é mais, o Vietnã tem uma economia como a economia chinesa. Hoje eu ouvi um disparate de que a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Islândia são socialistas, uma banana. São países extremamente capitalistas. O governo é de esquerda, mas é a esquerda civilizada, que não tem nada de totalitarismo. Então, eu me coloquei contra essa guerrilha. Os meus pais vieram da União Soviética em 1928 e eu sei do que se viveu na União Soviética, o que custou em termos de vida, e a história mostra aquela revolução comunista que acabou dando com os burros na água. Então, e eu acho que a experiência, que o momento foi interessante, mas a experiência de uma ditadura que se estendeu, que foi se estendendo, não foi boa. A experiência não foi boa. 64 foi um momento específico, mas a extensão do regime militar por vários e vários anos não foi, a meu ver, uma experiência com bons resultados. E você acha que a democracia hoje corre algum risco com o Bolsonaro nesse final de governo? Eu acho que não, Bonfá. Eu acho que não. Não que ele possa ter ou não ter vontade, isso não está claro para mim. Agora, ele não há condições de se instalar uma ditadura. As ditaduras hoje, elas não têm essa clareza de um hitlerismo, de um stalinismo, de um ditador como Fidel Castro. Não tem essa clareza. Elas são subreptícias, você vai dominando devagarzinho, manipulando e tal. Nem esse tipo de ditadura há condições no Brasil. Primeiro, porque o Brasil ficaria isolado no mundo. O Brasil é importante, é muito importante no mundo. Então, ficaria isolado. Segundo, não há perspectivas na sociedade. A sociedade brasileira não quer uma ditadura, qualquer que seja. Tem aí um nicho de malucos ou de sonhadores ou de pessoas que não mal resolvidas no passado sob o aspecto político, como tem stalinista, leninista, um conjunto à margem da sociedade. Tem sempre. O hospício está cheio de louco também, existe esse nicho. Mas agora eu te pergunto, fazer ditadura, 64 subiu com um plano. Você pode dizer que não tinha, que não era correto. Tinha uma ideia. Os militares tinham alguma coisa que eles queriam fazer com o Brasil, certo ou errado. A coisa do autoritarismo eu acho horrorosa. Então, eu acho que não há condições, não há condições. E mais, não há condições no meio militar. Não há condições. Os militares aprenderam a lição. Acharam que tinham feito muito bem, conduziram o país e, olha aí, saíram mal, né? Voltaram para os quartéis de cabeça baixa. Não existe, pode ter aí um ou outro militar aventureiro, pode ter gente insatisfeita. Agora, eles não têm solução para o país e não existe uma unidade militar. Então, eu não acredito em golpe. Deus queira que eu esteja correto, porque eu não sei o que está acontecendo nos bastidores.
mas é muito difícil, quase impossível. Entendi. Boris, durante a tarde chegaram algumas perguntas curiosas aí, mudando um pouco de assunto. Me perguntaram assim, puxa, dei uma pesquisada e vi, o Boris nunca casou. Por quê? Porque eu não quis, é obrigatório. Todo mundo pergunta isso. Eu não quis, não aconteceu. Eu pergunto se é obrigatório. E pergunto se as pessoas que perguntam estão interessadas. De repente tem algum interessado. Eu acho que não é o seu caso, né, Bonfá? Bom, eu estou solteiro. Aí eu pergunto, essa solteirice é opção, é Não, convicção? aconteceu. Já passou a oportunidade. É? Aconteceu. Mas você Não é já opção namorou nada. muito? Não, muito pouco. É mesmo? É verdade. Mas tem algum motivo, Boris? Não, aconteceu. Eu devo ter algum bloqueio. Já levou isso para Está terapia? fazendo psicanálise comigo, Bonfá? Já levou para terapia? Sabe que eu faço terapia há mais de 20 anos? E Ah, é bom, viu? é Ajuda. bom. É bom. Mas eu, no tempo em que eu poderia ter feito terapia quando jovenzinho, e aí eu mereci uma terapia por tudo que eu tinha passado, os traumas da vida, a Bom, questão da polio, a dificuldade de andar, o bullying e tudo isso. Naquela época, você falava em terapia, as pessoas achavam que confundiu com psiquiatria, é coisa de louco, é coisa de louco. Nem os meus pais tinham essa visão de que aquela criança merecia. Eu devia ter passado por um bom tratamento. Você vê que eu me encaminhei tão mal sobre o aspecto psicológico que eu acabei decidindo ser jornalista. a profissão é linda. E você também, o teu tratamento não adiantou muito, porque você caminhou, foi para esse campo. 26 anos na área. Boris, e nesses 65 anos de carreira, você se arrepende de alguma coisa que você falou ou fez? E do que É, você se orgulha também? não, Dos dois lados. bom, eu acho que eu fiz bom jornalismo. Eu fui editor-chefe da Folha, fui pioneiro em coisas na televisão, do que eu me orgulho. É uma coisa pequena, mas eu me orgulho de ter feito todos os ciclos da mídia, ciclos: rádio, imprensa escrita, televisão e agora internet. Que Então, bacana. eu estou fechando um ciclo. De repente aparece outro, não sei. Eu me arrependo de bobagens. A história dos garis, que vazou o microfone e eu fiz uma brincadeira estúpida lá, que colou, né? Queriam me cancelar. Cancelamento é uma estupidez. Né? Vamos cancelar. Não chamava cancelamento naquela época, mas aumentou a minha audiência do telejornal, aumentou quando eu apanhei, porque, enfim, tinha uma frase infeliz lá, pensando que a emissora estava fora, as circunstâncias levaram a uma bobagem, que achavam que eu era contra os garis, uma história. Eu me arrependo até de ter falado aquilo de brincadeira e que teve o castigo. Satanás estava solto aquele dia, Satanás estava no estúdio da Rede Bandeirantes. Então, o que eu. Eu não me arrependo basicamente de nada. Eu posso ter acertado, posso ter errado. Acho que eu tenho mais acertos que erros. Eu faço uma autoanálise de passos que eu dei na vida, mudanças que eu fiz de emissora, de jornal, momentos em que era hora de trombar, outras horas eram momentos de engolir sapos. Eu acho que eu tive até sorte nesse trilho da vida. Eu acho que eu tive até sorte. Eu não me arrependo de nada, não me arrependo de nada. As coisas foram
foram dando sorte, foram tendo sorte. Eu me considero, acredito em Deus, não nesse Deus que tem intermediários, esse Deus de milagres e arrecadações, e eu acho que eu sou uma pessoa não querida, mas por razões que eu desconheço, bafejada pela presença divina, por duas razões. Não só pela minha própria história de vida, que não é só de virtudes e glórias, e também pelos lugares em que eu fui colocado, em que eu pude contribuir para beneficiar milhares ou milhões de pessoas e uma sociedade que precisa de alguma luz, alguma claridade. Eu não fui a luz, eu fui instrumento dessa luz, e nisso eu acredito, e até te diria que eu tenho experiências de que isso se realiza na minha vida. Mais adiante eu não sei. Boris, eu estou vendo que você é um homem de conquistas. Eu estou vendo a placa dos 100 mil ali do YouTube ali atrás. Está aqui na minha cabeça, olha ela. Estou vendo aí, eu tenho minha plaquinha aqui também. Estou vendo uns rádios bacanas aí. O que é isso? É uma coleção? Não, não é uma coleção. Tem, sei lá, uns 20, 30 rádios antigos. Nossa! Eu era um menino que gostava muito de rádio, eu admiro o rádio como instrumento de difusão de notícia e cultura, e também admiro o aparelho rádio, o milagre. Eu achava que vinha pelo ar e tudo, aquela toda fantasia. Então, eu gosto do aparelho rádio. Então, são rádios antigos, ainda a maioria deles com válvula, funcionando, rádios do tempo da guerra. Nossa, que legal. Tem um rádio da Philips. Olha, esse que está aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Sim, redondo. Esse é um rádio Philips antigo. Ele tem essa forma. O apelido dele era Capelinha, porque o arquiteto que desenhou esse rádio achava que o rádio ia reunir, congregar as pessoas em torno dele. E aí ele deu um formato de igreja, que era um formato que ele achava que resumia esse congregar das pessoas em seu entorno. Então, a televisão no Brasil, eu conheci televisão em 1950, eu tinha 9 anos, eu era um grande ouvinte de rádio. Tá vendo esse branquinho aqui, ó? Esse aqui, ó. Tá vendo esse branquinho? Estou vendo. Não é o próprio, mas é o primeiro rádio que eu tive. Eu tinha 6 anos e ganhei um rádio. Como eu andava, praticamente não andava, e comecei a ler, então, o rádio era a minha grande companhia. Achei esse rádio, que é o próprio, né? Não é o meu, dessa cor, e funciona, viu? Funciona. Era só AM, não tinha FM. Funciona. Todos então, funcionam? eu tenho uma admiração pelo rádio, uma admiração, e essa coleção de rádios mantém viva essa emoção que eu tenho. Às vezes eu olho por um rádio aqui e me emociono. Tem essa coisa da comunicação, do mistério, né, que eu te disse, vem pelo ar. E eu sempre tinha 3, 4 anos, eu perguntava como é que falava, eu sempre achava que tinha alguém dentro, e depois eu descobri que tinha mesmo. Você ainda tem aquela mania de pegar o carro num sábado e sair e sem ter para onde ir? Eu diminuí muito. Eu chamava de... É nome de um filme que não tem nada a ver com isso, de Sem Destino. Hoje eu vou para uma duas coisas. Quando eu era editor-chefe da Folha, o momento era terrível. E era um peso muito grande para um ser humano. Então, uma das coisas que eu fazia, eu tinha um carro possante, eu descia a Via Anchieta, nem tinha imigrantes. Então, aquela música do Roberto Carlos, nas curvas da Estrada de Santos,
Eu vivi muito bem, sozinho, nunca coloquei ninguém em risco. Uma vez eu saí, fui, desci a Via Anchieta e cheguei lá, um grupo de guardas de trânsito me pegou e eu dizia que eu era eu, eles não acreditavam. Eu não tinha nenhum documento, eu era editor-chefe da Folha com o nome na primeira página. E esse passeio, para mim, primeiro, eu gosto de dirigir, então eu dirijo. E segundo, eu paro numa cidade, eu vou conhecer a cidade, eu tomo um café num boteco. A pandemia que reduziu muito isso. Bato um papo com as pessoas, vou em outro lugar, vou num lugar pitoresco da cidade, volto numa cidadezinha mais próxima. Outro dia eu fui numa cidade, Silveiras. Você já ouviu falar de Silveiras? Nunca ouvi falar. Então, Onde Silveiras é uma cidadezinha de 5 mil habitantes que fica perto da divisa do Rio de Janeiro. Então, longe, mas é um município paulista. Aí eu ouvia falar Silveiras acontecer em Silveiras. Aí eu cismei com isso. Do que vive Silveiras? Silveiras tem uma indústria de artesanato e produz muitas dessas aves de madeira, tucano de madeira. Eu tenho aqui espalhado, aqui pendurei. Então, fui lá conhecer. E tem uma característica em Silveiras. Tem os restaurantes que servem içá. Içá é uma formiga, né, e eu queria conhecer como é que é içá. Eu fui num restaurante, comi lá uma comida preparada com içá. Sabe que em São Paulo se comia içá, era uma comida brasileira. Içá é uma formigona grande, você tira a parte da frente, pega só a parte traseira e tal. E aí experimentei içá, e conheci Silveiras, uma cidadezinha pacata e tudo. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Fui com um amigo, ele curtiu também, brincamos muito, demos muita risada no caminho. Agora, essa coisa de ficar de máscara, a distância nos restaurantes. Agora as coisas começaram a abrir, isso, a pandemia acabou com esse meu barato de vai ser restabelecido, eu vou voltar a fazer. Pandemia foi pesado para você? Foi, eu fiquei preso em casa. Fato, Perdi o emprego na Rede TV e fiquei preso em casa. Pior o seguinte, você vai e perde os seus laços sociais. E o pior é que eu comecei a gostar. Acostumei em ficar em casa, acostumei. Não, entendeu? 1 ano em casa, quase sem sair, medo. Vai pegar, com 80 anos, 79 anos, quem pega morre. Muito chato. Então, para mim foi muito, muito, muito destruidor, vitriólico. Estou desencavando umas palavras que eu vitriólico. Foi muito, muito ruim. E as pessoas não se encontram, né? Você ia bater papo num restaurante, tomar um cafezinho na esquina, tudo isso, puf, acabou, né? Muito ruim, muito ruim. Todas as consequências dessa... Acho que não sei se o mundo voltará a ser o mesmo, viu? Mudou muito essa pandemia. Enfim, um horror. Agora, a gente abriu essa entrevista falando de desafios. Vamos terminar com isso. Você está aí de frente com um microfone bonitão, de rádio. Eu tenho 2 perguntas. Você tem vontade de voltar a trabalhar em rádio, em televisão? Tem convites? Já recebeu propostas? Me conta. Rádio, eu tenho algumas propostas. Depende de eu aceitar ou não. Certo. Tipo Rádio Jovem Pan? Não. Eu prefiro não contar, porque não é uma só. Televisão, de alguma maneira,
eu faço o Jornal do Boris, a TV Gazeta retransmite, outras televisões, a TV comunitária, que é nacional, retransmite, tem uma televisão na Flórida que retransmite. Eu não afasto nenhuma ideia. Não afasto nenhuma ideia. Por enquanto, eu tenho duas atividades que eu suponho, por enquanto, que eu suponho que sejam as minhas definitivas, que é o Jornal do Boris de manhã e a faculdade de veterinária à noite. Essas coisas, então, se eu tivesse uma proposta, mas eu não afasto nenhuma hipótese, eu não tenho nenhum compromisso de permanecer o resto da vida como eu estou. Eu acho que se precisar mudar, eu mudo, se eu tiver vontade, eu mudo, não sou prisioneiro de nada. Não Legal. sou prisioneiro de nada. Está aberto, então. Graças a Deus, consegui isso. Isso é uma coisa que eu consegui com 80 anos. Eu posso mudar, posso ir para cá, posso ir para lá. Não tenho proposta de televisão nenhuma. Elas têm juízo, estão com juízo agora. Não tenho proposta. Podem aparecer. Rádio, eu posso até dividir o Jornal do Boris. Tem rádios que retransmitem, tem muita gente querendo retransmitir, tem gente querendo que eu participe exclusivamente com comentários durante o dia todo em uma, duas emissoras de rádio. É uma questão de escolha. Eu não estou abandonado, não. Que bom, Boris. Que bom. Fico muito feliz. Olha, eu quero muito agradecer a sua presença. Foi um prazer, uma honra, uma alegria conversar com você mais uma vez. Bom, Fá, muito obrigado. A tua companhia nesse papo me faz muito bem. Eu tive facilidade de... Você criou com a sua habilidade, a sua gentileza, o seu cavalheirismo, me criou uma facilidade de conversar com quem te assiste, que suponho eu, pelo seu nível, sejam pessoas de bom gosto, agradecer a paciência que tiveram comigo e espero que quem quiser ter uma experiência que pode não gostar ou pode gostar, me assista às 8 da manhã, depois se repete no Jornal do Boris, que, como diria a Hebe Camargo, é uma gracinha. Eu falando 30 minutos, se analisando. O Jornal do Boris é uma homenagem ao Vicente Leporassi, que na Rádio Bandeirantes há muitos anos fazia um jornal parecido, ele lia as notícias dos jornais, chamava O Trabuco, é uma homenagem a ele. Bem baseado nele, e eu confesso que é baseado nele. Eu procuro repetir o Trabuco, não com tanta competência como ele fazia, saudoso Vicente Leporassi. A você que me acompanhou, a você, Bonfá, mais uma vez, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então, gente, olha, 8 da manhã, Jornal do Boris no YouTube, só procurar lá, inscreva-se no canal dele, ativa o sino, inscreva-se aqui, ativa o sino, e vamos acompanhar o Jornal do Boris, que ele já tem mais de 100 mil inscritos, vamos ajudar o Boris a chegar a 200 mil, e vamos ajudar o Boris a crescer. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez o Boris, agradecer a vocês, a audiência, o carinho, e a gente volta a qualquer momento numa próxima entrevista ao vivo. Um beijo a todos, um abraço, Boris. Tchau, tchau, gente.